Amém. Vamos então, irmãos amados, abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Entramos hoje no capítulo 22. Essa é a terceira parábola de Jesus, é a última parábola de Jesus contra os líderes da nação de Israel. Jesus está no templo, teve aquela entrada triunfal, e ali então, junto com aqueles embates que estão tendo, dentro do templo ali, com os líderes da nação de Israel, aí, principalmente, a liderança sacerdotal e também os escribas e fariseus, que fazem oposição aberta a Jesus. Então Jesus emite aí 3 parábolas para descrever toda aquela situação e toda aquela dureza que aquele povo está vivendo e a consequência dessa dureza de coração. E no capítulo 22 é a última dessas 3 parábolas. Diz assim o texto sagrado, capítulo 22, versículo 1 ao 14: De novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem vestes nupciais? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém, irmãos? Que texto, que parábola extraordinária. Essa parábola é riquíssima. A primeira parábola que Jesus emitiu: o pai que tem 2 filhos, e os 2 filhos, o desobediente, mas um se arrepende. A outra parábola é dos lavradores da vinha, os lavradores maus, que o dono da vinha manda os seus servos trazer os frutos, e os lavradores maltratam e matam aqueles lavradores, e então o filho é enviado e eles matam o filho, dizendo: Vamos tomar a herança, matando o filho, e a herança vai ficar para nós. Enfim, e agora essa é a última parábola. E essa parábola conta justamente a história de um rei que vai dar uma festa de casamento para o seu filho. Ela tem 7 cenas, essa parábola. Ela começa com a festa do rei, o primeiro convite, a rejeição, o juízo, o segundo convite, a festa cheia e o intruso. Então ela tem 7 cenas. É uma estrutura muito
muito usada pelos profetas no Antigo Testamento, essas 7 cenas, e Jesus a usa muitas vezes nas suas parábolas, em ideias que ele traz. Então, assim, é bem interessante você ter a estrutura e dividida em cenas, foi mais fácil de você entender a parábola e até mesmo estudar a parábola. Então eu vou ser na cena com você, e aí então a gente vai tentar não apenas entender a parábola com mais profundidade, mas também aplicá-la à nossa vida, ver como obviamente ela se aplicou lá naquele momento histórico, para aqueles homens lá, para a nação de Israel naquele momento, mas também como ela é possível ser aplicada em nossas vidas. E o texto diz, de novo, Jesus lhe falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. O reino dos céus é sempre o reinado de Deus, nunca é algo geográfico. O reino de Deus não é um país, ou uma cidade, ou um lugar onde você pode dizer, olha, dali a tantos metros, ou dali a tantos quilômetros é o reino de Deus. Não. O reino de Deus é o reinado de Deus na vida de cada pessoa. É assim que o reino de Deus funciona. É Cristo, Senhor da sua vida. Então, Ele reina sobre você, Ele reina sobre o seu irmão, e assim sobre cada cristão verdadeiro. E Jesus está dizendo que o reino dos céus é assim. É um rei que veio dar uma festa de casamento para o seu filho. O príncipe vai casar. Coisa importante, maravilhosa. É assim... é de nos espantar, porque geralmente quando as pessoas pensam no Evangelho, ou quando as pessoas pensam, ou quando nós ouvimos parte do Evangelho, geralmente nós ouvimos uma coisa muitas vezes meio dura, meio estranha, e às vezes sem muita alegria, sem entusiasmo, sem ser uma coisa tão bela, tão bonita. E o próprio Senhor Jesus aqui nos descreve o que é o reino de Deus. O reino de Deus é uma festa de casamento. Que maravilha, irmão, é isso. É um lugar, é um momento tão bonito. A festa de casamento é a celebração do amor. Casamento é a celebração de uma aliança eterna. E aqui a aliança eterna entre o príncipe e a sua noiva, que o rei está proporcionando essa festa maravilhosa. Isso é o Evangelho. O Evangelho é essa celebração da vida, da graça de Deus, do relacionamento de amor entre Deus e o seu povo. O Evangelho não é simplesmente, meramente, como todas as outras religiões são, meramente o cumprimento de tarefas e normas, de faça ou não faça, coma ou não coma, vá ou não vá, simplesmente rituais, muitas vezes sem sentido e mecânicos. O Evangelho não, meus irmãos. O Evangelho é um relacionamento vivo, eterno, de amor, onde se celebra o amor perfeito de Deus por nós, e celebra também o nosso amor para com Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho tem esse aspecto maravilhoso de alegria, de festividade. O Evangelho é essa comemoração. Orar deve ser esse entusiasmo, essa festa bonita. Ler a Bíblia, o reino de Deus, servir a Deus, trabalhar, tudo no reino de Deus deve nos empolgar, deve nos levar a festejar, a celebrar. E aqui está o caráter de Deus. Deus é um Deus alegre e festivo. Quando você olha no Antigo Testamento, você vai ver que Deus dá ao povo de Israel 7 festas. Você tem na lei de Moisés, lá em Levítico capítulo 23, em outros textos, principalmente do livro de Levítico, sempre na Torá, 7 festas que Deus ordena ao povo de Israel. A festa do sábado, que é uma festa semanal, a Páscoa, o Pentecoste, as primícias, que eram 2 festas quase comemoradas juntas. Tabernáculos, o dia da expiação, que era o Yom Kippur, era o dia em que Deus perdoava o pecado de toda a nação de Israel. Todo ano acontecia isso. E a festa do Ano Novo também. Então, veja como Deus é um Deus que ordena que os
seu povo comemore festas. O caráter de Deus é esse caráter que ama a alegria, é o Deus de toda a graça, e o Deus de todo amor, o Deus que é amor, o Deus de toda a graça, não pode ser um Deus ranzinza, truncado, não pode ser um Deus infeliz. O Deus que criou a beleza da natureza e tudo que existe, não pode ser um Deus triste, sombrio, carrancudo, duro, difícil, inacessível. Ao contrário, meus irmãos, o Deus que a Bíblia nos apresenta é o Deus que está e produz essas festas. E olha a didática de Deus. Deus poderia simplesmente dizer: olha, eu vou enviar meu filho, o Messias, ele vai vir, ele vai salvar vocês. Não, em cada uma dessas festas, essas 7 festas do Antigo Testamento, se apresenta um aspecto da salvação pela graça. A Páscoa, a morte e ressurreição de Jesus, as primícias, o Filho de Deus entregando a sua vida naquela cruz. Veja o Pentecostes, recebemos o Espírito Santo pela graça de Deus, e assim, cada uma das festas, o Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão dos nossos pecados, enfim, veja que cada festa do Antigo Testamento, ela aponta diretamente para a obra da cruz, para a obra da graça. Meus irmãos, esse Deus maravilhoso, que quando o ser humano peca, quando o ser humano vai contra Deus, cheio de ira, de ódio, contra o próprio Senhor da glória, meus irmãos, o texto sagrado vai mostrar para mim e para você, lá no livro de Isaías, no versículo 25, diz: o Senhor dos exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinho envelhecido, carnes suculentas com tutano e vinhos envelhecidos, bem clarificados. Neste monte, ele acabará com um pano que cobre todos os povos, e com um véu que está posto sobre todas as nações, tragará a morte para sempre. E assim, o Senhor Deus enxugará dos olhos de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Que coisa extraordinária! Enquanto o ser humano se volta contra Deus em ira, Deus no Calvário está dando uma festa, a festa do triunfo do seu Filho, a festa da vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre as trevas, sobre a própria morte. E veja, irmão, quando você chega em Apocalipse, no capítulo 19, versículos 7 a 9, mas também, diz o texto sagrado, é uma festa, as bodas do Cordeiro, uma festa eterna, na presença do Senhor, a abundância de alegria. Esse é o nosso Deus, é o Deus, meu amado irmão, que Ele é feliz. O fruto do Espírito, o fruto do Espírito é amor, paz e alegria. Vejam o que o Espírito Santo vai produzir na sua vida, na vida do cristão: amor, paz, alegria. Deus é um Deus alegre, feliz em si mesmo, é um Deus festivo, e isso nos chama, irmãos, até mesmo por aquilo que o próprio texto nos mostra da graça de Deus, a uma vida de felicidade. Lucas capítulo 15, quando o pastor acha a ovelha perdida, daquelas 99 que ele deixa no aprisco, e vai em busca daquela, o texto diz o quê? E quando encontra, põe ele sobre os seus ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizemos: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Alegrem-se comigo, eu já achei a minha ovelha perdida. Quando a dracma é encontrada, no mesmo capítulo 15, agora no versículo 7, digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
falando ainda da ovelha, mas veja a alegria no céu, a festa no céu, a júbilo no céu. No versículo 9, quando encontra a dracma, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus, por causa de um pecador que se arrepende. Novamente, a alegria. Esse texto está cheio de alegria. E quando o filho pródigo volta para casa, o texto diz: tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho, estava no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Olha que interessante, a gente passa pelo texto, nem vê essas coisas. Olha Deus dando festa, Deus dá festa com a ovelha, Deus dá festa no céu, Deus dá festa com a dracma, Deus dá festa quando o filho volta, Ele bota música, Ele quer ver dança, porque há mais alegria no céu quando o pecador se arrepende. Que Deus maravilhoso é esse que se nos apresenta, irmãos? Quem tem um Deus como o nosso, um Deus feliz e que quer ver o seu povo feliz, onde Ele reúne a sua família, cheio da alegria, o próprio Deus, e na sua presença, a abundância, a transbordar, a um rio que flui de alegria. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa linda. Os muçulmanos têm um Deus carrancudo, doido para matar, para ver o menor defeito, a menor falha, para destruir tudo. E os deuses que se apresentam por aí são aquelas coisas mais estranhas possíveis, caprichosos. Os deuses da Índia quer que o cara fique com o braço levantado 30 anos, mas secou, o cara não pode levantar o braço. O outro tem 40 anos que nunca tomou banho. O outro não pode levantar do lugar, tem que ficar sentado ali, com as pernas mirradas. Os outros têm que pegar o leite que no lugar de era para dar para os filhos, tem que ir no templo e dar para os ratos, deixa o filho com fome. Esses são os deuses indianos. 30 milhões de deuses horríveis que eles têm. O nosso Deus é esse Deus maravilhoso, esse Deus cheio de graça, meus irmãos. E aqui está uma aplicação maravilhosa para mim e para você, que você precisa perguntar para você: você é feliz? Você é feliz? Deus é feliz. O fruto do Espírito é alegria, é alegria. Você sempre tem um sorriso nos lábios aí, há sempre uma alegria brotando no seu coração, há sempre um louvor saindo dos seus lábios. Como diz o apóstolo São Paulo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O Evangelho é o Evangelho da alegria, meus irmãos. Paulo vai dizer em Colossenses: devemos ser sempre agradecidos. Em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças. Essa alegria que brota do coração do cristão. Por quê? Porque brota do coração do cristão essa alegria, porque é um sorriso nos seus lábios, porque a presença do Senhor está ali, e na presença do Senhor há abundância de alegria. Antes ele acordava mal-humorado quando não era um cristão, segunda-feira era o pior dia da semana, o cara levantava praguejando, já ia dormir domingo com raiva. O cristão acorda na segunda-feira feliz: vou trabalhar, glória a Deus. Vamos servir o meu Senhor no meu trabalho, fazer, trabalhar, construir, estudar. E ele está louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Meus irmãos, que coisa extraordinária. E as pessoas olham e falam: mas que alegria é essa que você tem? Está um perrengue, as coisas estão difíceis, e você está com esse sorriso nos lábios. É que em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós podemos rir na cara da morte, porque tragada foi a morte pela vitória. Nós podemos rir diante de qualquer situação, meus irmãos,
porque nós sabemos que cada fio de cabelo da nossa cabeça está contado. Por mais difícil que as coisas aconteçam na nossa vida, e que os momentos duros representem as lágrimas nos cobrem, podemos agradecer ao Senhor e dizer: Senhor, obrigado, confio na Tua graça, confio no Teu amor, na Tua misericórdia, Senhor. Bendito é o Senhor. Essa é a primeira aplicação. A segunda é sermos gratos a esse Deus gracioso. Sermos gratos a Deus, por esse Deus tão feliz, tão alegre, com o qual vivemos, de quem somos filhos. E também a terceira aplicação é sermos agradecidos ao nosso Deus, sermos graciosos como o nosso Deus. Quando a Bíblia diz: amai os vossos inimigos, olha aqui esse texto maravilhoso. Olha o caráter de Deus, olha quem é o Senhor da glória. Olha o que diz Efésios 5:1: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, assim como Ele nos amou. Meus irmãos, o Filho de Deus, ele vai andar em amor, em generosidade, em alegria, em gratidão, em graça. Tem momentos difíceis, tem momentos de luta, eles existem, com certeza, e são muitos na vida do cristão, mas a graça de Deus está sobre ele pode ser feliz ao lado do seu Deus. Eu duvido muito da salvação de alguém que arrasta uma cruz. Eu duvido muito da salvação de alguém que arrasta uma cruz. É penoso, é triste, é difícil, é pesado estar com Deus, servir a Deus, estar na presença de Deus, cultuar a Deus. É uma luta, é um sacrifício, vir para o culto, é uma coisa apertada, dura, difícil. Ler a Bíblia é uma tarefa. Eu questiono a salvação dessa pessoa, até porque essa mesma parábola vai mostrar para a gente que aqueles que não estão vestidos de vestes nupciais não podem viver ao lado de Deus. Não podem. Que coisa interessante isso. A segunda cena dessa parábola é o primeiro convite da graça. Versículo 3: enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos dizendo: digam aos convidados: eis que preparei meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos e tudo está pronto, venham para a festa. O primeiro convite da graça está aí. Ele foi dirigido aos judeus, irmãos. A lei, as alianças, os profetas, os escritos do Antigo Testamento, eles foram chamados eles são o primeiro povo chamado a participar dessa alegria da graça de Deus, de ter acesso, de conhecer a Deus, de ver os milagres de Deus, né? O poder de Deus, a misericórdia de Deus, ali no deserto, saído do Egito, vendo todo o poder de Deus ali, tanto no deserto como na conquista da terra prometida. O Deus que protegeu, que guardou, que alimentou, que cuidou, que curou, que proveu para aquele povo, que deu aliança, que se revelou, que viu os profetas, enfim, o Deus de toda graça, que deu acesso a eles, o privilégio. Todos os povos estavam cegos em relação a Deus, todos os povos tinham conhecimento de um Deus soberano, que criou o universo, e que tudo sustentava, mas não tinha um conhecimento de Deus de fato. Israel tem conhecimento de quem é o Senhor. Então Israel tem esse privilégio maravilhoso, esse Deus que abre acesso a escravos, pecadores, a virem à sua presença, e como Deus os abençoou de uma forma tão maravilhosa. Mas infelizmente, irmãos, quando nós olhamos para a história de Israel, que vamos ver que Israel rejeitou e desprezou, não apenas rejeitou o convite, mas desprezou o rei. Quando você rejeita o convite, você não está rejeitando um convite de uma pessoa, você está rejeitando aquela pessoa. Você não vai na festa que você foi convidado, tendo possibilidade de ir, você não vai, não pela festa, mas pela rejeição àquela pessoa.
Então eles estavam não apenas rejeitando o convite, mas desprezando o rei, esse Deus que os salvou, que os libertou, que lhes deu esperança, que fez deles um povo, uma nação, que venceu seus inimigos, um Deus de graça, misericórdia, perdão, reconciliação, um Deus que os abençoou assim por centenas e milhares de anos, e a resposta deles diante da proposta de Deus, do próprio Filho de Deus, que está propondo para eles ali uma aliança de amor e paz eterna, como num casamento. Eles estão fechando seus corações para o Senhor da glória, para vir ao banquete, e eles desprezam o Senhor da glória. A condenação, irmãos, está em que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O pecado, ele produz algo que não é apenas alguém que está em trevas, não é alguém simplesmente que está na escravidão, mas é alguém que ama as trevas, ama a escravidão e não ama a liberdade e a luz. Esse é a grande tragédia do pecado. E essas palavras são de Jesus lá em João capítulo 3, versículo 19. A generosidade do rei é extrema. Ele abre seu palácio, dá uma festa extraordinária para o seu filho, para o casamento dele, pega o melhor do seu gado, o melhor das suas ovelhas, o melhor de tudo que tem, faz uma festa extraordinária e chama os convidados, e eles não querem vir. O texto diz: tudo está pronto. Você tinha que levar alguma coisa? Eles tinham que levar alguma coisa para a festa? Não, eles não tinham que levar nada. Eles tinham que levar uma Coca-Cola, um salgadinho, eles tinham que levar nada. Não, é caro demais para esse churrasco aí que o rei está fazendo. Quem tem que levar uma picanha, uma meia banda de uma ovelha? Não, vocês não têm que trazer nada, vocês têm que vir para comer. Gente, é vir para comer e beber a melhor comida e bebida do mundo, do rei. O rei está dando uma festa para o príncipe. Não dá para melhorar em nada disso, não dá para melhorar a comida, as músicas, a bebida, a dança, nada. Uma festa de dias, talvez mais de semana, uma festa dessa. E o povo não quer vir. Assim é a graça de Deus. Você não tem que trazer nada. A graça de Deus é isso. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Nada. O que eu tenho que contribuir para ser salvo? Nada. Tudo está pronto. Tudo está pronto. Você não tem que fazer nada. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus é que tudo está pronto. A salvação está pronta. A morte está pronta de Cristo Jesus. Seu sangue derramado. Ele bebeu já todo o cálice da ira. Ele já tomou sobre si as nossas dores, maldições e enfermidades. Ele já foi ao inferno, ele já ressuscitou. Ele venceu a morte, o pecado, o diabo. Ele já venceu o mundo. Ele já colocou o seu nome escrito no livro da vida. Você não tem que fazer nada. É só vir e entrar no banquete. Essa é a graça de Deus. É vir para a festa, entrar na festa. Isso é o Evangelho. Não tem nada que você possa fazer, não tem nada que você possa contribuir. Você não pode enriquecer o rei. O rei já tem tudo, tudo é do rei. A sua fazenda, a sua casa, o seu trabalho, as terras, tudo é do rei. O rei é dono de tudo. Não tem nada que você possa trazer que você vai dizer: eu vou acrescentar isso aqui para o rei. Eu vou fazer isso aqui que vai fazer o rei um homem mais rico, melhor, mais poderoso. Não tem, tudo é dele. Ele é o rei.
Ele não precisa que você venha na festa, mas Ele abriu os portões do palácio para você. Desfeito da minha. Rapaz, isso não tem cabimento. E é isso que as pessoas fazem com Deus, quando elas rejeitam o Evangelho. Tudo está pronto, e não há distinção. Não há distinção racial, não há distinção social. Não importa se é branco, se é preto, se é azul, se é amarelo. Não importa se é brasileiro, é chinês. Não importa se é homem ou se é mulher. Não importa se é pobre, se é rico. Não importa quem seja. Aí está a graça de Deus. Os portões do palácio eterno estão abertos. O coração do rei está aberto. O banquete está pronto. Vinde, comei e bebei de graça. Isso é o Evangelho. É desfrutar de todo o benefício que o Filho de Deus pagou naquela cruz, conquistou naquela cruz por nós. Isso é a graça de Deus, isso é o Evangelho de Deus. Irmão, é isso que nós temos que anunciar. Essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da graça de Deus, que você tem que anunciar para as pessoas. É que Cristo já fez tudo naquela cruz, entregou tudo pronto para você, está chamando você a um relacionamento de amor, de paz, de bondade, de misericórdia, de perdão e de alegria eterna. Isso é o Evangelho. O Evangelho é isso. É que Deus abriu os portões do palácio por amor a você. Mas o versículo 5 é a terceira cena que nós temos, a rejeição. Mas os convidados não apenas não quiseram vir, como diz o versículo 4, mas não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. Outros agarraram os servos e os maltrataram e mataram. Meus irmãos, a rejeição aqui não é apenas ela não é apenas algo que está no coração, ela é aberta, todo mundo sabe dessa rejeição. Não, eu não quero ir. Os servos fazem o convite e a pessoa não se deu nem o trabalho de responder. Alguns simplesmente se virar e dizer: eu vou trabalhar, eu ganho muito mais indo para o meu trabalho. O meu negócio é o meu negócio, o meu negócio é o meu trabalho, é o dinheiro. O que me interessa é isso, é ganhar dinheiro. O que me importa é isso. Quantas vezes as pessoas acham que o mais importante em suas vidas é o trabalho, é ganhar dinheiro, do que servir a Deus? O mais importante é o meu trabalho, que o meu tempo de oração. O mais importante é o meu trabalho do que trabalhar na igreja, do que servir no reino de Deus. O mais importante é o meu trabalho, é ganhar dinheiro, do que ler as Escrituras. Um cristão verdadeiro não pode pensar assim. Para um cristão verdadeiro, na sua mente, alguém que não é salvo, ele pensa assim: o mais importante é o dinheiro, é o trabalho, é a diversão, o conforto, é o lazer. Quem ainda não foi salvo, tudo que ele tem está aqui, debaixo do sol. Mas quem foi salvo por Deus, ele entende que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do Pai das luzes, e que ele nada tem se do céu não lhe for dado. Ele sabe que se ele tem trabalho, é porque Deus o deu. Ele sabe que se ele tem saúde, alegria, paz, diversão, família ou qualquer bênção, foi Deus que lhe concedeu. Então ele ama a Deus acima de tudo mais, de todo o resto. Deus está acima de tudo em sua vida, porque ele sabe que se Deus... E ele não fala isso simplesmente da boca para fora, porque qualquer mundano fala isso. Não, Deus está acima de tudo. Não, Deus é tudo na minha vida. Qualquer bêbado diz isso.
O cristão, ele vive isso de verdade. Ele sabe que Deus é o primeiro na sua vida. Ele é mais importante que o seu trabalho, ele é mais importante que qualquer bênção, ele é mais importante do que você mesmo, do que a sua diversão, do que qualquer coisa. Ele quer o reino de Deus em primeiro lugar. Venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade. Não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Deus é a pessoa mais importante na vida do cristão. E a vontade de Deus é a vontade mais importante na sua vida. Está disposto a abrir mão da sua vontade pela vontade de Deus. Esse é o cristão. Esse é o cristão. Ele entende que tudo que ele tem foi Deus que deu. Olha só, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha a consciência que esse homem tem. Ele sabe que nada do que ele tem ele adquiriu dele mesmo. Ele não disse, eu conquistei e Deus tirou. Eu trabalhei e Deus arrancou de mim. Não. Ele disse, Deus deu. E o mesmo Deus tirou. Soberania de Deus. Ele sabe que ele não teria absolutamente nada. Então, como uma pessoa que entende isso, que ele não tem absolutamente nada, se não a partir do próprio Deus, como é que ele vai colocar qualquer coisa aqui acima de Deus? Não, o mais importante é o meu trabalho. Não, o mais importante é o meu lazer. O mais importante, entendeu? Essa pessoa não consegue fazer isso, porque ela entende que Deus é a fonte de tudo, de todas as coisas. Da sua própria existência, da sua própria vida. Eu não estaria aqui se não fosse por Deus. Eu não estaria aqui no sentido da existência. Eu nunca teria nascido se não fosse Deus. Então, diante dessa realidade, da soberania de Deus, essa pessoa não consegue pensar de outra forma. Aqui não, você vê as pessoas trocando o banquete por dinheiro. Não, eu vou para o meu negócio, eu vou para o meu campo, eu vou ganhar dinheiro. E aqui, irmãos, está algo que a igreja hoje é tentada, porque aquilo que aconteceu com Israel é uma tentação hoje para a igreja, de que o cristão veja o seu trabalho, o ganhar o dinheiro, o pão de cada dia, a diversão, como mais relevante, em primeiro lugar, do que Deus. Você fez seu devocional hoje? Não fiz, eu fui trabalhar, não tive tempo. Como é isso? Não, mas como assim? Qual o mais importante na sua vida? Você tem trabalho por quê? Entende, irmão? Então assim, essa cosmovisão não é cristã. A cosmovisão cristã é: amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, de todas as suas... Irmãos, não podemos diminuir o Evangelho. Jesus disse: se você não me ama mais do que você ama seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seus filhos, seus bens e a si mesmo, você não pode ser meu discípulo. Eu não tenho autorização de dizer, não, olha, Jesus pode ser o sexto ou o sétimo na sua vida, não tem problema nenhum. Você pode amar mais seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seus filhos, você pode amar mais qualquer coisa e deixar Deus em qualquer canto na sua vida. Eu não posso fazer isso. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é amar o Senhor acima de tudo. Então, irmãos, a rejeição, ela pode e é uma grande tentação para os cristãos de hoje, onde Deus vai se tornar alguma coisa na sua vida, Ele vai ter algum canto na sua história, e Ele não vai ser a razão, o motivo da sua existência. É muito fácil isso, sim ou não? É muito fácil. É muito fácil isso acontecer. E é uma grande tentação para todos nós. Ninguém aqui pode bater no peito e dizer, eu estou livre disso.
Isso nunca vai acontecer comigo. Ninguém pode fazer isso. Porque nós somos empurrados pela cultura, pela família, por todo mundo para dizer: Deus vai ficar em terceiro, quarto lugar na sua vida. Que, rapaz, esse negócio de igreja, esse negócio de culto, esse negócio de oração, você não tem que ficar fanático com isso não. Isso aí você faz qualquer dia, qualquer hora. E o crente vai lá e aceita uma coisa assim: não, é mesmo, né? Então pode ser qualquer dia, qualquer hora. E aí Deus, você perdeu ele. Perdeu Deus, amigo. Porque se ele não é o primeiro, ele jamais será o segundo na sua vida. Se Deus não for o primeiro, ele jamais aceitará ser o segundo na sua vida. Porque nem você aceitaria ser o segundo na vida do seu cônjuge. Nem você aceitaria ser o segundo na vida do seu cônjuge. Imagina o Senhor da glória. Então, meu amado irmão, não desvalorize os meios da graça. Não desvalorize a oração, a adoração, o culto, a palavra, a evangelização, a comunhão dos irmãos. Isso é central na vida do cristão. Isso tem um lugar primordial na vida do cristão, ok? Então, é muito complicado isso, principalmente no mundo que nós vivemos hoje do entretenimento. Outra aplicação aqui é que aquelas pessoas atinaram contra os servos. Os servos aqui são representantes do rei, claramente se mostram os profetas do Antigo Testamento, né, que Deus enviava sempre, né, para anunciar a verdade, a sua palavra e chamar o povo ao arrependimento. E quem atina contra os servos de Deus atina contra o próprio Deus, ok? Porque eles não estão ali por si mesmos, eles estão por Deus, anunciando a palavra de Deus e pregando a palavra de Deus. A quarta cena, o juízo, versículo 7. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Irmãos, o que esse rei fez de ruim? O que esse rei fez de mal? O que de mal esse rei fez? Nada. Tudo que ele fez foi dar uma festa linda, maravilhosa, com seu coração aberto, as portas do palácio escancaradas, chamando todo mundo para desfrutar do maior banquete de suas vidas. É tudo que esse rei está fazendo. Compartilhar a alegria que ele tem de ver o seu filho casando. E qual é a resposta dessas pessoas? A de ódio, de ira, de maldade, de injustiça, de infidelidade para com esse rei. E esse rei não pode responder de outra maneira. Ele então, diz o texto sagrado, mandou suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. É exatamente o que vai acontecer com o povo de Israel. 40 anos depois que Jesus disse isso, Jerusalém estava em chamas. A cidade inteira queimada. O que Jesus está dizendo? Se vocês rejeitarem a festa de casamento da graça, essa aliança maravilhosa de amor por meio do meu filho, a única coisa que resta a vocês é a própria destruição dos seus pecados. Irmão, veja a graça de Deus aqui. O ser humano, a humanidade inteira está caminhando rumo à destruição eterna do inferno. E ele então para no meio e diz: aqui está a porta da graça, aqui está a festa da graça que eu ofereço a todo pecador, venham. E o povo prefere caminhar em direção à destruição do inferno. É isso que o texto nos apresenta. Um Deus de amor e graça, mas não apenas o povo segue e caminha ao inferno, eles têm que atirar pedra no rei. Eles querem, na realidade, se eles pudessem, eles tinham matado o rei.
Eles só não mataram o rei porque eles não podem matar o rei, então eles matam os servos. Matemos o filho, a herança será nossa. Está vendo? Eles querem atirar contra o dono da vinha. Mas como eles não conseguem alcançar o dono da vinha, alcança o filho, alcança os servos, os profetas. O ódio deles não é diretamente contra os profetas. O ódio deles é contra Deus. O ódio deles não é contra o filho, simplesmente, mas é contra o próprio filho e contra o próprio Deus. Veja, o ódio das pessoas não é contra o pastor exatamente, mas é contra o próprio Deus. Porque quando o pastor de fato prega a palavra de Deus e as pessoas o odeiam, eles estão odiando o pastor, eles estão odiando a Deus. Quando alguém foge de um pastor, ele está fugindo do pastor. Enquanto o pastor do mercado sai correndo para outro corredor, enquanto o pastor em qualquer coisa faz, sai correndo. Por quê? Porque está fugindo do pastor? Não sou eu. Essa pessoa está fugindo de Deus, irmão. Porque se essa pessoa fosse um crente verdadeiro e fosse um pastor, glória a Deus, bom ver você, amém, como é que você está aí, abraça, glória a Deus, você está bem, você conversa e bate papo, mas a pessoa está em pecado, está na vida torta, irmão, ele foge do pastor igual o diabo foge da cruz. É assim. Então, veja, irmão, como essa atitude deles é contra eles mesmos. O ser humano se volta na sua maldade contra si mesmo. E não tenha receio, irmão. O Deus de toda graça é o Deus que julga. É interessante que a gente acha que Deus está em conflito com Ele mesmo. Eu não sei se eu amo ou se eu exerço justiça. Eu não sei se eu dou misericórdia ou se eu dou juízo. Não. O amor e a justiça de Deus andam de mãos dadas. A verdade e a misericórdia andam de mãos dadas. Ao mesmo tempo que Deus ama, Ele julga. Ele não tem problema nenhum com isso. E veja, não foi o diabo que incendiou a cidade, não. Foi o rei que mandou fazer aquilo. Então Deus é o juiz de toda a terra. É Ele que julgará vivos e mortos na sua segunda vinda. Então, meu amado irmão, veja aí que Deus que está exercendo o juízo. Essa ideia de um Deus, como nós vemos hoje na cultura, nesse evangelho cultural que nós temos, de que Deus é um Papai Noel, que Ele vem simplesmente e sempre trazendo presente para todo mundo. Isso não é verdade. Isso não é bíblico. Ok? Então cuidado com essa ideia do Deus. Não, Deus não julga. Onde você viu isso? Não, Deus não condena. Onde você viu isso? Uma vez uma pessoa da minha família falou: não, Deus não expulsa ninguém da igreja. Eu falei: como? Aí eu só mandei alguns textos, não falei nada. Falei: só mandei os textos. Falei: olha, esses textos aí diz outra coisa. Como assim Deus não julga? Deus julga, irmão. Deus julga. Ele é o juiz de vivos e mortos. Ele é o juiz de toda a terra. Então cuidado com essa ideia desse evangelho cultural que está por aí. Ah não, Deus é assim, é uma imagem, uma teologia que é vigente aí na cultura, mas que não é bíblica. Você cuidado com isso. Você vai para o texto bíblico. A outra imagem é o segundo convite. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, pelas encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Israel rejeitou? Então Deus abre o caminho para os gentios. Mas isso ia acontecer mesmo se Israel aceitasse. Imagine que Israel tivesse aceitado o convite e Jesus viesse e celebrasse a vinda de Jesus e entendesse que ele era o Messias. O que eles iam fazer? Eles iam todos juntos, lamentando e chorando, vendo Jesus carregando a sua cruz e morrendo no Calvário. E a nação de Israel todinha no pé do monte, as lágrimas, gritando e chorando os seus pecados diante do Cordeiro de Deus ali naquela cruz.
Jesus ia morrer, ressuscitar, e eles iam celebrar a ressurreição do Senhor, e eles iriam deles espalhar a salvação para o mundo inteiro. É isso que ia acontecer. Porque o plano de Deus de enviar seu filho só tinha jeito de perdoar o pecado de jeito. Jesus ia para a cruz de Israel aceitando ou não o Messias. Então mas como Israel rejeitou, o plano continua. O Senhor da glória morre na cruz, ressuscita, e agora, dentre os judeus que receberam, Deus levanta a igreja que vai espalhar o evangelho para o mundo inteiro. O plano continua o mesmo, salvação a todas as nações. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Veja, o plano continua o mesmo. E aqui estão os servos. Agora esses servos deixam de ser os profetas para ser a igreja. Vai para as encruzilhadas, vai para os becos, para as valas, vai para tudo quanto é lugar e chama todos. Veja, o palácio continua com suas portas abertas, o coração do rei continua com o seu coração aberto, a festa está pronta, a salvação está à disposição. Para quantos? Todos. Só tem um critério aqui: chame pessoas. Quem? Todos. Se é gente, é uma pessoa, chama. Esse é o único critério. É uma pessoa, é gente, pode chamar para a graça de Deus. E aqui está o papel maravilhoso da igreja, Deus. O privilégio que nós temos de espalhar a graça de Deus para o mundo inteiro, espalhar o evangelho para o mundo inteiro. Por isso que todos os evangelhos terminam com a grande comissão. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 19: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16: pregai o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem por ele não crer já está condenado. Lucas 24: disse-lhe Jesus: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações. Lucas 24, 46 e 47. E o evangelho de João: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Jesus ressuscitou e aparece para os discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguém perdoardes os pecados, serão perdoados, e se lhe retiveres, serão retidos. Isso é a própria evangelização. Como é que o pecado é perdoado? Quando você anuncia Cristo. Quando você anuncia Cristo, as pessoas têm a possibilidade de receber o perdão dos seus pecados. E aí Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Essa é a grande comissão, irmãos. É o chamado de toda igreja, é o chamado de todo cristão, de pregar o evangelho a toda criatura. Todas as pessoas, qualquer pessoa, não importa quem seja ela. Deus quer a sua festa cheia. É a outra cena. E saindo, versículo 10: aqueles servos pelas estradas reuniram todos os que encontravam, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Maus e bons. Aí é uma descrição bem humana, né? Porque todos são maus, todos pecaram. Maus e bons são quem? É o ladrão e o justo, é o juiz e o réu, é o bêbado e o são. Todo mundo é convidado. Não existe limite para a graça de Deus. Deus manda chamar a todos. Deus quer salvar a todos. Ele estende graça a todos. Deus quer a sua igreja cheia. Deus quer a sua igreja cheia. Deus quer a sua igreja cheia.
mas aqui estão os servos para convidar os pecadores, cada um de nós, que saiamos pelas ruas, pelas vielas, pelos becos, em todos os lugares, sejam nos lugares de baixo escalão, sejam os melhores lugares, para qualquer pessoa, em qualquer situação, não há limites para a graça de Deus restaurar o pecador. Chamem todos, não importa o que seja. Deus quer a sua igreja cheia, a festa eterna da graça de Deus, onde os pecados são perdoados e as pessoas são de fato libertas. Então vá, escolas, repartições, botecos, aonde tiver boca de fumo, não importa onde seja, chamem todos. Ah não, pastor, eu vou chamar aquela pessoa não que é bêbado. Chama todos. Pastor, e o drogado? Chama todos. E o travesti? Chama todos. E o homossexual? Chama todos. E o adúltero? Chama todos. E o ladrão? Chama todos. E o rico, o pai de família, aquela pessoa que é direito, o religioso? Chama todos. Chamem a todos. A todos. Não botem reserva alguma. E o mendigo? Chama todos. Todos. Chama a criança, chama o adolescente, chama o jovem, chama o velho, chama o homem, a mulher. Chamem a todos. Essa é a ordem do Senhor. Então chama, meu irmão. Tudo que você tem que fazer é chamar. Você não tem que fazer outra coisa. Chamem para esta festa da graça, para essa festa do amor, essa festa da misericórdia, do perdão dos pecados. Chamem a todos. Chamem para a glória de Deus. Chamem, porque há graça para todos. E a última cena é o versículo 11 em diante. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu não sei se você já foi numa festa que você viu alguém na festa que estava ali e não queria estar. Já viu isso? Não queria. A pessoa não queria ir, mas estava lá na festa. Talvez você já tenha até passado por essa situação. Eu queria estar em outro lugar e eu estou aqui nessa festa. Aí você fica lá com aquela cara amarrada. Serve um salgadinho? Não. E a bebê? Também não quero. Você quer um pedaço de bolo? Não. E você quer? Não. Vem para cá, a gente não foto. Não. Vamos cantar para mim? Não. Eu espero que você nunca tenha feito uma miséria dessa. Eu espero que você não tenha sido um miserável assim, porque você é um miserável. Aí quando você começa a falar mal da comida da festa. Não, aí começa a falar mal de todo mundo e começa a tricotar de todo mundo. Essa festa está assim, essa festa está assim. Aí o pessoal vem te cumprimentar, você está com aquela cara azeda, amargurada. Para que essa festa? Para que essa comida? Não gostei disso. O bolo está feio. A noiva, o aniversariante, essa roupa. O outro vem de chinelo. Não sei o quê. Eu espero que ninguém aqui tenha sido um miserável assim. Mas se tem alguém assim na festa, não é verdade? Essa pessoa, eu não sei o que essa pessoa está fazendo ali. E é o caso desse miserável aqui. O rei entra e olha aí. Como o rei mandou chamar todo mundo, na entrada da festa, todo mundo tinha que trocar de roupa. Porque o rei mandou chamar todo mundo da rua. Então todo mundo que veio, gente, o churrasco está pronto, a comida está na mesa. Não é para ir para casa, tomar banho, não. É do jeito que vem. E na hora que você entra no palácio, está ali aquele guarda-roupa e as vestes caindo em cada um, todo mundo entrando. Bonito, maravilhoso, sujo, mas bonito. Né? Trazendo sobre si tantas vestes
festivas, como também a sujeira, aquela coisa de tinha que lavar a mão ali na hora, aquela coisa de lavar os pés, lavar as mãos para se limpar, para entrar para comer. E quando você vê um cara lá, entrapeado, esculhambado, sem roupa nos especiais, com a cara toda suja, mão suja, mal vestido, todo mundo veio escangalhado. Mas para participar da festa do rei, todo mundo precisa estar bem vestido. Então, meu irmão, aqui nós temos a imagem, né, de alguém que não quer participar da festa. É alguém que às vezes veio por curiosidade, ele veio para saber o que aconteceu. Não, a alegria não é a alegria do rei, da presença do rei, da festa, da celebração. Não é esse o espírito dessa pessoa. Não é o espírito da alegria, da gratidão, da adoração, da oração, da palavra de Deus. A pessoa não tem esse espírito. Do culto, da celebração. Puxa, eu vim para o culto hoje. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Adorar o Senhor, estender as minhas mãos. E quando eu aplaudo com alegria. Eu canto com alegria, eu celebro. É uma festa ao meu Senhor. Eu faço meu devocional. Ninguém precisa estar de olho em cima de mim. Se eu estou lendo a Bíblia, eu não estou. Se eu estou orando, eu não estou. Se eu estou sendo fiel a Deus ou não. Simplesmente é a alegria, a espontaneidade do meu coração. Essa é uma das grandes características da salvação. Uma das grandes características de alguém que foi salvo é isso. Essa alegria, essa coisa brilhante, esse primeiro amor que está no seu rosto, que a pessoa, tudo que tange a Deus, essa pessoa está com tudo, espírito, alma, corpo, bolso, tudo, vai tudo para a glória de Deus. Essa pessoa não contabiliza, essa pessoa não põe limites, essa pessoa se impõe ali com tudo, para servir, para cultuar, para adorar, para trabalhar, para tudo. Aquela pessoa está em tudo com o coração. Irmão, só nesse espírito da festa se permanece na festa de Deus. Quem não tem esse espírito não vai permanecer no reino de Deus. Faltou gratidão lá para Israel. Faltou gratidão, faltou o espírito da festa, faltou o espírito da graça, faltou a alegria de Deus. Na realidade, esse homem não está vestido para estar na festa. Isso é, a Bíblia diz: revestidos como eleitos de Deus. O eleito de Deus tem uma veste. Essa veste são as vestes de justiça. Você chega aos trapos. Quando você chega no palácio, você chega aos trapos. A nossa justiça são trapos de imundícia. Estamos cobertos de sangue em trapos. Você joga tudo fora. O Espírito Santo de Deus te faz, como Paulo diz em Tito, o lavar regenerador e o lavar renovador do Espírito Santo. E Ele te cobre com a justiça de Deus. Ele te dá a justiça de Cristo. Ele te veste com a justiça de Cristo. Aí você tem a alegria da festa. Quem não entendeu a graça, quem não entendeu a cruz, quem não entendeu o amor de Deus, não celebra. Essa pessoa, ela, tudo que tange a Deus, ela destoa. Eu não sei como as pessoas oram, não sei para que esse culto, não sei para que a oração, não sei para que fica chamando para jejuar, para orar, para cantar, devocional. Nossa, de novo isso. Essa pessoa não tem o Espírito de Deus. Às vezes ela vem para a igreja por causa ou de um encargo de consciência, ou em busca de alguma coisa, ou porque está acostumada a vir, mas ela não está numa festa. Ela não se vestiu de uma festa. Não há alegria dentro e fora do seu coração por Deus. E isso transpassa. A gente vê quando uma pessoa vem ela encara a vida cristã com alegria. Você olha e fala: meu Deus, esse crente é um negócio admirável demais. Olha como essa pessoa ora, serve a Deus, cultua, dizima, oferta, trabalha. Como é que essa pessoa faz? Irmão, isso
Isso é extraordinário. E é isso que Deus espera de mim, de você. Se você entendeu a graça, meu irmão, coloque um sorriso no seu rosto. Toda vez que você vier adorar a Deus, cultuar o Senhor, celebrar, porque você tem tudo a agradecer a Deus. Porque na sua vida, você pode ter momentos difíceis, e você vai ter, mas o seu nome está escrito no livro da vida. E Deus vai usar todas as coisas para o seu bem. Então você pode sorrir, se alegrar na presença gloriosa de Deus e amá-lo e se entregar a Ele como o grande amor da sua vida. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos.